Fala aí, pessoal, beleza? Esse assunto de preparação pelo peso, né, pela altura, prepara a suspensão pelo peso, pela altura, isso existe, né? Sim, existe. Você consegue fazer preparação pelo peso e pela altura. A única coisa assim que tem nesse assunto é que assim, todo mundo, às vezes as pessoas ficam assim, prepara pelo peso, pela altura. Prepara a suspensão pelo peso, pela altura. Prepara a suspensão pelo peso, pela altura, né? Então ficou muito deturbado assim, foi perdendo um pouco o significado da palavra. Que seria uma preparação pelo peso e pela altura, né? Uma preparação pelo peso, ela envolve questão de mola, tá? Quando você troca uma mola, cara, você percebe uma melhora, assim, dependendo do caso, né? Quando uma pessoa pesada, você faz um cálculo lá e vê qual que seria a mola ideal para ele, e dá uma diferença boa, né? Porque não é questão de o cara ir lá no hidráulico, né? O hidráulico, ele tem que movimentar porque ele tem que acompanhar a frequência do solo, tá? Então, a questão do hidráulico, você deixar o hidráulico duro pelo peso do cara, não é bem assim, né? Pode mexer no hidráulico, fazer pequenas alterações, sim. Bom, mas essa preparação pelo peso, vou contar assim, tentar ser rápido, uma história que aconteceu comigo. Eu andava, né, de motocross numa pista aqui, então todo final de semana, eu tava lá andando e tal. E tinha lá um amigo meu que ele tinha comprado uma moto 2 tempos, uma 250 2 tempos. E ele é um cara alto, né, consequentemente pesado, porque quanto maior a altura, maior massa, né? E mais uma barriguinha de chope extra. Daí ele estava andando nessa moto e ele me chamou lá e falou, cara, a moto, ela dá fim de curso na entrada da mesa, né? Tinha uma mesona lá grande, uma mesona daquelas generosa mesmo, que você ia alto e tinha aquele voava, né? Ele falou, ela tá dando fim de curso na entrada da rampa, não tá dando fim de curso quando cai lá do outro lado. Na pista inteira ela não dá fim de curso, mas na hora que entra na rampa ela dá fim de curso. Eu já fechei o clique aqui, não sei o que e tal, e ela ainda continua dando fim de curso. Bom, ele falou assim pra mim, você prepara a suspensão? Eu falei, bom, quantos quilos você está pesando? Ele falou, 110 quilos. Ele não era gordo, entende? O cara alto, forte, né? E 110 quilos, e eu falei, leva lá, vai lá, passa na minha oficina que eu vou ver pra você. Vamos pôr mais 110 da moto, né? Mas vamos considerar primeiro o peso dele. Então ele foi na minha oficina, eu fiz umas continhas lá, né? Eu vi a taxa da mola original, e você faz uma continha lá pelo peso do cara, você descobre qual seria a mola ideal para ele, que seria referente ao peso dele, né? 110 quilos. Bom, o que acontece se você põe uma mola adequada para o peso desse? Quando a variação é pouca, não precisa, né? Mas 110 quilos, uma moto 2 tempos, ela dá uma variação boa. Daí eu falei, você compra essa mola, não lembro qual que era a taxa que eu passei para ele, não me lembro. E daí quando chegar a mola, você me traz a moto aqui com a mola e tudo, daí eu vou dar uma manutenção no amortecedor. E se precisar de fazer algum ajuste, assim, a gente faz sim. Daí ele falou, não, eu quero preparar o amortecedor, não quero trocar a mola não. Eu falei, tem que trocar tal. Daí não deu certo o serviço, né? Ele levou para outro cara que fazia lá, preparava pelo peso e tal. E quando foi final de semana, a gente estava na pista, daí ele estava lá, né, com a chavinha de fenda, e vem outra com a chavinha de fenda, e daí começa uma história, e eu já vi muitas histórias assim. Daí começa a história, ele vai, e aperta o clique, anda e não sei o que, porque é o seguinte, a suspensão quando ela é boa, você não lembra dela, o cara nem lembra. Então quando você está lembrando demais e vai no clique, não sei o que, é porque tá ruim. Então ele ficou lá o tempo todo lá, daí terminou o treino, ele me chamou, falou, a moto virou um pau.
A moto tá um pau e quando eu chego na entrada da rampa, ela ainda dá fim de curso. Menos um pouco, mas ainda dá. Só que no resto da pista a moto tá dura. E quando eu abro o clique para me andar no resto da pista, não que eu chego na mesa, ela dá fim de curso, mas ela tende a jogar de bico. Bom, o que acontece na moto nessa moto? Aquele clique lá debaixo do pé, ele abre uma passagem que ela abre tanto compreensão como retorno. Então, quando ele abria para aliviar a compreensão, o retorno ficava rápido também. Enfim, não teve conserto aquilo, né? Ele não trocou a mola e o cara deixou o hidráulico duro, que seria a tal da preparação pelo peso. Mas é errado, a preparação pelo peso é a mola, não tem nada a ver com o hidráulico. O hidráulico ele vai movimentar. Se ele troca a mola, quando ele sentasse na moto, ela ia baixar menos. Quando ele chegasse lá na entrada da rampa, né, ela não ia dar fim de curso, porque ela não ia baixar tanto, né? Então, o hidráulico ele ia fazer o movimento que ele deve fazer, que ele está ali para isso, para acompanhar a frequência do solo. Não fica duro. Quando ele fica duro, ele fica em desarmonia. Foi o que aconteceu. Por isso que no resto da pista a moto estava dura, tal, porque a moto não acompanhava. Bom, vamos lá. Vamos dar uma explicação aqui, né? O que diz o Newton, né? O Isaac Newton. Ele diz que é o seguinte: a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Todo corpo em movimento, ele tende a ir em movimento, retilíneo uniforme, ou seja, em movimento constante em linha reta. Um exemplo assim, quando você vai de carro, você está correndo ali, você faz uma curva, você tende a ir reto, né? Torce assim, porque o movimento, até que o cara estiver correndo demais, o carro derrapa, porque ele quer ir reto. Então, essa é a primeira lei de Newton. Porque o que acontece? Quando ele vem aqui, né, ele tem a rampa. A moto quer ir reto, a inércia quer ir reto, mas daí tem a rampa. Daí ela faz isso e ela gera força aqui, né? A mola não estava compatível. Vamos rabiscar aqui, quer ver? Vamos fazer uma mesa aqui, ó. Uma mesa de motocross. Mais ou menos isso, né? Não é assim uma mesa? Então ele vinha aqui, ó. A moto dava fim de curso aqui, porque ela tendia a querer ir reto aqui, ó, né? Então ela encontrava a rampa e ela acumulava energia ali e dava fim de curso e ele saltava, certo? Ele tinha 220 quilos. Bom, vamos imaginar que ele vinha numa velocidade de 70 km por hora. 70 km. O que é força, né? Força é o peso vezes a aceleração, certo? Só que pela segunda lei de Newton, força é dado em newton, não é em quilo, né? Porque ele que inventou, então ficou o nome dele, certo? E a aceleração, a velocidade é dada em metros por segundo. Então vamos imaginar que 220 kg é o peso dele com a moto, né? Qual que seria a força acumulada, a energia acumulada quando ele está vindo a 70 km por hora? Vamos converter km em metros por segundo. Então é 70 dividido por 3.600 segundos, né? Vai dar 19,44. Vamos colocar que a velocidade dele seria 20 metros por segundo. Não é difícil, quer ver? 220. Qual seria a força que estava ali envolvida, né? 220 vezes 20. Mas convertendo em newton, daria 440 quilos. Ele vem aqui, ó, com uma energia aqui de 440 quilos, certo? A moto quer ir reto, certo? Então, quando ela encontra o obstáculo, ele não é mais 220, é 440. Ela chega lá na rampa, ela dá fim de curso, porque a mola não está adequada para sustentar aquela energia. Se é um cara de 70, 80 quilos, ou 70,
esse valor muda, de 440 ele muda. Essa energia acumulada muda, tá? Então ele vem, ela dava fim de curso, e quando ele caía na recepção, ela cai a favor da rampa, né? Então ela não despejava aquela energia na mola, porque quando você cai na recepção, você cai a favor, você não libera aquela energia na mola. A mola não sofre com essa energia. Se a recepção, o cara dá uma encavalada, né? Ela vai bater, quando dá aquelas encavaladas é que dava os fins de curso, porque ali não está projetado para aquilo, para receber aquela energia. Bom, essa seria a segunda lei de Newton, né? A primeira é a lei da inércia. O hidráulico ficou duro, né? O cara achou que ele ia fazer a preparação pelo peso na parte hidráulica. Não, errou. Foi um erro. Isso é um erro bem comum. Como ficou dura a compressão e ele regula a compressão e retorno junto, quando ele abriu o clique para melhorar para o resto da pista, para a moto, vamos dizer assim, copiar melhor, né? Entender melhor aquela frequência, o retorno estava rápido. Então quando ele chegava na rampa, que ele ia fazer o salto aqui, ó, que ele abriu o retorno, quando a moto estava saindo da rampa, ela já estava retornando. Então a moto ficava perigosa, tendia a cair de bico, né? Bom, o que acontece? O cara desgostou da moto. Isso é comum acontecer. O cara desgosta da moto e vendeu a moto. O outro cara que comprou a moto, comprou a mola que eu tinha falado para ele, mas daí já era uma outra situação, né? Era outro cara, era outro peso e tal. E o cara foi lá para mim trocar a mola e eu falei, olha, infelizmente o ideal seria você levar lá no cara que mexeu no hidráulico dela, porque vai que ele tirou alguma lâmina e ele vai ter lá enfim, né? Não era um cara que era cliente meu, acabou que eu nem peguei o serviço. E essa moto, ela não lembro mais o que foi feito. E as pessoas vão desgostando da suspensão da moto por causa, às vezes, de detalhes simples, né? Porque se troca a mola, eu ia lá, dava uma manutenção no amortecedor, né? Dava uma troca de óleo e tal. E pronto, estava resolvido. O cara ia esquecer da suspensão. Mas enfim, essa seria a preparação pelo peso. Essa preparação pelo peso em moto importada é mais fácil porque tem mola para comprar, já as motos nacionais não tem, então você consegue fazer ali alguma coisa ali na parte hidráulica, mas não exatamente relacionada ao peso, mas sim à frequência do solo, porque a moto nacional, uma 230, ela foi feita para fazer uma trilhinha, né? Então, quando você coloca ela numa pista de motocross, a frequência da suspensão ela foi projetada para uma frequência de solo. Você coloca ali, você aumenta a velocidade, você começa a dar mais nas rampas. Então, você consegue sim, na nacional, dar uma alterada, dar uma segurada nela, né? Na parte hidráulica, aumentando um pouco a carga hidráulica dela, tá? Porque como ela não tem mola, né? Então, um cara de 90 quilos que vai andar numa 230, que foi projetada aí, digamos, para um piloto, eu acredito que a 230, até eu fiz uma pesquisa sobre isso uma vez, para que peso seria, né? Eu acredito que a 230 seria para um piloto de 70 quilos, tá? 75 no máximo. Então, se o cara pesa 90, ele teria que trocar, e vai pôr no motocross, ele teria que trocar as molas dela, tanto dianteira como traseira, para fazer uma adequação melhor. E se precisar, como o motocross ela é uma frequência de solo diferente de trilha, ou seja, a frequência ela tem a altura, né? E ela tem o comprimento e ela tem o tempo, né? Então o motocross você acelera e tal. Daria sim, se tivesse as molas, né? Depois eles trocariam as molas e fariam um acerto na parte hidráulica também. Mas como não tem as molas, um cara de 90 quilos, não adianta você falar que vai deixar o hidráulico duro, que vai melhorar para ele, que não vai. Pode fazer aumentar a carga no sentido da frequência,
né? Para o motocross, sim, pode, tá? Mas falar que seria pelo peso, não é exatamente pelo peso. Você tem mais massa, você tem mais energia acumulada, você pode retardar um pouco o movimento. Se você retardar muito o movimento, é onde que ela vai fazer aquele lance que a gente fala de quicar, né? Quicar é a suspensão abaixa e ela não retorna o tempo suficiente para pegar outro obstáculo e ela começa a bater, sair numa desarmonia de uma coisa com a outra. Então a preparação pelo peso seria isso. Relacionado à mola. Quando você muda o movimento do amortecedor, é questão de frequência, não tem muito a ver com o peso, né? O peso altera a frequência, eu concordo, mas não é mais a mola. Agora, na moto importada, ela tem bastante regulagem, tá? De carga de mola, tem regulagem de compressão da garrafa, tem regulagem de compressão na parte de baixo. A maioria regula compressão e retorno. Algumas motos regulam só retorno embaixo. Os caiabas sempre compressão e retorno. Eu não pode dizer sempre, porque isso pode alterar, né? O importante é você olhar e identificar na hora ali. Certo? Então, se isso seria uma preparação pelo peso. Eu falei das duas leis de Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, digamos que quando o cara cai na recepção, ele cai com uma energia acumulada e a mesma força que ele bate no chão, o chão bate nele, seria mais ou menos isso. Ou se você estiver numa briga e o cara der um soco na sua cara, a mesma força que a mão dele bateu na cara do cara, a cara do cara bateu na mão dele. É a lei da ação e reação. A diferença é que a cara é mais mole, né? Essa é a terceira lei de Newton. Ou se você está subir em cima de um skate e empurrar um poste, você vai para trás, né? Porque a mesma força que você empurrou o poste empurrou, mas como você tem menos atrito que o poste, vai para trás. Essa seria... A gente usa essas leis, né, e a gente nem percebe no dia a dia, né? Eu consigo tentar, às vezes, utilizar, fazer algumas continhas. Eu gosto de fazer esses cálculos, né? Então, quando você vai aplicar isso matematicamente na física, né, a velocidade é dada em metros por segundo e força é em Newton. Aí faz a conversão e tudo bem. Tá piscando ali, só um minuto.